Shalom Adonai, boa noite. Nós estamos iniciando a segunda parte da introdução do estudo sobre os profetas. E como disse semana passada, para entender o fim é preciso conhecer o princípio. Falei do princípio semana passada lá em Ezequiel 28, Isaías 14, e falei do início da criação, Adão, Eva, e hoje falar sobre o nascimento de Caim. No capítulo 4 de Gênesis, houve o nascimento de Caim e eles foram criados lá no jardim, os dois, Caim e Abel. E no capítulo 4 mesmo, a partir do versículo 8, fala do primeiro homicídio. Aí no versículo 8 diz assim, que Caim conversava com Abel. Mas por fim ele vai, se levanta e mata seu irmão Abel. E o Senhor vem e pergunta a Caim por Abel. Nas minhas palavras, Caim, cadê Abel? Aonde está Abel, teu irmão? Ora, semana eu falei no início da onisciência de Deus e onipresença. Deus estava presente e Deus sabia da situação de Caim. Mas ele vai e pergunta, aonde está Abel, o teu irmão? Ora, de lógico, o que Deus queria era uma confissão. Olha, Senhor, eu terminei matando meu irmão Abel porque eu fiquei com ciúme. Quando eu apresentei ao Senhor o meu holocausto, o meu sacrifício, a minha oferta, o meu irmão Abel também apresentou e o Senhor atentou para a oferta dele e não para a minha. Eu fiquei com ciúme, fiquei com raiva, fiquei com ódio, fiquei com... não sei o que ele quisesse dizer. E ataquei o meu irmão e o matei. Covardemente, né? Pelas costas. Matei o meu irmão. Era simples. Mas ele pergunta para Deus, porventura sou eu o guardador do meu irmão, eu que tenho que tomar conta? E Deus diz para ele que pela primeira vez a terra estava abrindo a sua boca para receber aquele que dela havia saído. O homem foi criado do pó da terra. E aí, pela primeira vez o homem estava voltando à terra. E analisando, queridos, nós podemos ver que é muito comum em nós hoje. Nós queremos sempre justificar tudo. Nunca admitimos, nunca assumimos o nosso erro. A gente sempre justifica. E era a questão de Caim, justificar o seu erro. E Deus expulsa Caim do paraíso. E ele vai caminhar errante pela terra. E ele diz para Deus, porventura alguém me encontrar, vai me matar? Vão acabar com a minha vida? Vão me destruir? Eu também serei um homem morto? Aí Deus diz para ele que aquele que matar a Caim será amaldiçoado 7 vezes. E Caim sai errante pela terra, encontra a sua mulher e com ela ele tem filhos.
E vem a descendência de Caim, como disse que estaria falando sobre a geração de Caim. E da geração de Caim nasce um homem tremendo, Enoque. E andou Enoque com Deus, e Deus para seu tornou. Um homem temente a Deus, mesmo sendo da geração de Caim. E veio os restantes da descendência do mesmo jeito que veio bênção desta geração, veio também maldição. Lameque. Lameque foi o primeiro bígamo na história da humanidade. Ele tinha 2 mulheres. Mas deixa eu encontrar um termo que se encaixe bem. A violência crescia, a usurpação crescia, a ganância cada dia mais e a corrupção dominava no meio daquela geração. Mas em meio àqueles homens, aquela corrupção toda que existia, havia um homem temente a Deus, um homem que obedecia a Deus, e ele se levanta e começa a combater, a pregar contra toda aquela maldade, toda aquela corrupção, toda aquela ganância, aquela usura, aquela prostituição. Noé. Mas Deus já tinha dito lá atrás: me arrependo do homem que criei, porque na minha concepção só vejo maldade. Mas em meio a tudo isso ele encontra Noé. Ele chama Noé e diz: olha, Noé, faz para ti uma arca. Orienta Noé, dá as medidas, as metragens, tudo direitinho, para que Noé pudesse fazer a arca. E enquanto construía a arca, Noé continuava pregando a respeito do grande dilúvio que haveria de acontecer. E Noé era criticado. Primeiro, porque não chovia na região. E segundo, que ele estava num monte muito alto. Como mesmo que houvesse um dilúvio, as águas chegariam até ali. Era essa a concepção do povo. E Noé, ele insistia, mostrando o que haveria de acontecer. E Deus disse para Noé: Noé, faz uma arca. Faz para ti uma arca. E entra na arca, tu, tua esposa, teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Só vocês. E disse mais Deus: e põe na arca um casal de cada animal. Um casal. E Deus, é claro, quando ele diz macho e fêmea, ele não mandou botar 2 machos, ele não mandou botar 2 fêmeas, ele disse macho e fêmea. Que é a mesma coisa lá atrás, quando ele criou Adão e Eva, não criou Adão e Ada, não criou Ivan e Ivo, ele criou Adão e Eva. E agora, quando na separação dos animais, ele diz um casal de cada animal, macho e fêmea. Porque eu darei o dilúvio sobre a terra. E Noé prepara a arca e Deus começa a enviar os casais dos animais que adentram a arca. Depois, Deus fecha a arca por fora. Por quê? Por causa do nosso coração. Certamente Noé poderia se compadecer daquele povo corrupto, daquele povo mau, daquele povo adúltero, daquele povo violento, e até querer colocar aquele povo na arca, e lá adiante, quando passasse o dilúvio, aquela mesma geração de Caim, aquela mesma geração haveria de dar continuidade à vida que vivia antes do dilúvio. Então Deus, conhecendo o coração do homem,
Deus, conhecendo a nossa sensibilidade, Deus vai e fecha a arca e betuma por fora, para que ninguém pudesse abrir. E Noé aguarda. E as chuvas começaram a descer e começaram a subir a arca, e o povo a bater na porta da arca, gritando, pedindo que Noé abrisse, porque eles queriam entrar. Queridos, eu vejo nesse texto o retrato do que vai acontecer, porque a arca da salvação é uma arca profética. Essa arca nós podemos dizer até que simboliza Jesus Cristo, porque foi pela arca que houve salvação, e não há salvação debaixo do céu, a não ser por meio de Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva. E a arca flutuou. E a arca viveu sobre a terra, e todos aqueles homens morreram por não atender o chamado, o aviso de Noé. O que é que nós vemos hoje? Nós estamos pregando o Evangelho, falando de Jesus Cristo, que só Jesus Cristo salva, que só Jesus Cristo é o Senhor. O que é que nós vemos hoje? A corrupção tão grande, tanto quanto talvez como nos dias de Noé, ou como nos dias de Sodoma e Gomorra, que estaremos falando, encerrando esse círculo para começar com o profeta Esdras. É tempo de refletir, é tempo de pensar, é tempo de buscar aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você que ainda não fez, você que já fez e que tem lamentado a falta dos templos abertos para estar congregando. Eu tenho dito, já preguei sobre isso, que haveria um dia em que as pessoas iam procurar um templo para frequentar, para congregar, e não ia achar. Nós estamos vivendo isso hoje. Então te prepara, porque a porta da graça, assim como a porta da arca, vai se fechar. Que o Messias de Israel nos abençoe, que o Messias de Israel nos traga ao entendimento. Então medite, capítulo 4, 5, 6 e 7 de Gênesis, e você vai entender tudo que eu estou falando. Não quero ler a Bíblia para vocês, eu quero que você leia a Bíblia. Eu explico dentro do meu entendimento, do meu conhecimento, aquilo que sei. Tá bom? Que o Senhor, Messias de Israel, nos abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, hoje e eternamente. Amém e amém. E glória a Deus.